Bem-vindos à nossa lição de jovens, lição resgate. E a dessa semana são os últimos ensinamentos, aquela fase antes da morte de Jesus. E quando ele, em João 16, afirma que viria um Consolador. E esse Consolador era o Espírito Santo. E aqueles discípulos não entendiam exatamente quem seria o Consolador. Afinal de contas, Jesus andava com eles o tempo todo. Quem é esse Consolador? De onde ele vinha? Para onde ele vai? Quem ele realmente substituiria a Jesus Cristo? O autor da lição no domingo, ele relata alguns momentos difíceis no qual ele passou com a sua esposa e ainda está passando naquele momento em relação à gestação dela. São fases em que nós, como seres humanos, às vezes passamos ou esquecemos de que existe o Consolador e existiu um Salvador e ainda existe, mas com funções diferentes. Jesus como Salvador e o Espírito Santo como Consolador. E Jesus vê os desafios à frente e promete a alegria do outro lado, independente das situações. O autor também relata algumas marcas emocionais, no qual tanto ele passou, como ela também passou antes de se encontrarem, e o próprio Deus ter esse plano na vida dos dois. Na missão do capítulo de João 16, ele diz assim no versículo 8, no versículo 7, né? Mas eu vos tenho dito a verdade, convenço que vá, para que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais, e do juízo porque o príncipe desse mundo já está julgado. E no final do capítulo ele diz assim: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Esse verso ele é muito usado para todas as pessoas e principalmente para aquelas que estão passando por dificuldades. Mas na prática, você perceber, entender e aceitar que tanto Jesus, que está ao nosso lado, que é o nosso Salvador, como o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, e Deus Pai, que é o nosso Criador, sempre provê todas as necessidades em meio às aflições humanas. E óbvio que relatos são muito bons, que são testemunhos, mas nada melhor do que você vivenciar isso na prática, em alguma questão que esteja passando na sua vida, seja familiar, financeira, econômica, social, algum sonho que foi desfeito, algum tipo de problema que esteja passando. Então, Pai, nós te agradecemos porque como Criador, o Espírito Santo como nosso Consolador, Jesus como nosso Salvador, sempre estão ao nosso lado. E essas promessas bíblicas que estão sempre aqui à nossa disposição, nos confirmam isso. Em nome de Jesus. Amém. Excelente estudo para vocês.